Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e nesse vídeo a gente vai falar sobre redação. No vídeo anterior eu até comentei com vocês que seria um tema de vídeo legal para postar nessa reta final da prova. A prova de soldado tá chegando, dia 4 de setembro, vai ser a hora de você realmente conquistar a sua vaga e se tornar um policial militar aqui do estado de São Paulo. E como vocês devem saber, a prova de soldado ela é composta basicamente por dois tipos de prova. O primeiro tipo é a prova de múltipla escolha. Aquelas questões você tem que responder as alternativas ali, são 5 opções, alternativa A, B, C, D e E, então você vai ler o enunciado da questão e escolher a alternativa que você considera correta. Isso daí acredito que todos vocês já devam saber. Mas a segunda parte da prova é produzir um texto dissertativo, e aí é onde muita gente acaba sofrendo um pouquinho, porque tem que fazer essa redação, uma redação um pouco parecida ali com o que a gente já tem, por exemplo, no Enem, e aí eu acredito que a maioria de vocês já vai ter uma noção, uma ideia do que é que eu tô falando aqui. Então essa redação na prova de soldado da PM, ela vale de 0 a 40 pontos, então ela ajuda e muito na sua nota final, além do fato de ser obrigatório você atingir pelo menos metade desses pontos, tá? Um candidato que não conseguiu uma nota mínima de 20 pontos reprova e perde o concurso. Você precisa de pelo menos 20 pontos na redação, mas é uma oportunidade muito legal para você conseguir uma nota ainda mais alta e conseguir uma classificação melhor no concurso. Afinal de contas, é uns pontinhos a mais ali na sua nota final. Então, para ajudar vocês, eu vou aproveitar que eu atualizei as aulas do meu curso preparatório recentemente, comentei isso com vocês em vídeos anteriores, e nessas novas aulas tem um módulo apenas de redação. E aí eu comentei se vocês achavam legal eu pegar uma aula de redação e liberar aqui para vocês, e é o que eu vou estar fazendo no vídeo de hoje. A professora que ministra essa aula é uma especialista em redação, ela se especializou apenas nisso e inclusive já foi corretora oficial de diversas bancas, como por exemplo o Enem e também a FGV. Então é uma pessoa que tem uma experiência gigantesca em corrigir textos de redação, e nessas aulas ajuda o aluno aí a conseguir produzir um texto melhor para conseguir uma nota bacana e conquistar uma vaga aí no concurso da PM de São Paulo. Eu espero que essa aula te ajude a você conseguir fazer um texto melhor no dia da sua prova, ter uma nota melhor na sua redação, e eu quero que você participe nos comentários, beleza? Não custa nada, pessoal, a aula tá aí para vocês, eu espero te ajudar, tudo que eu peço em troca, participa, me dá um feedback, me dá um alô, o que você achou da aula, te ajudei? Deixa o like se eu te ajudei, se inscreve no canal, inclusive vai rolar muitos vídeos daqui até o final do concurso sobre acompanhamento, quando que sai resultado, qual é o próximo passo, tudo que você precisa daqui até conquistar a sua farda. Pode ter certeza que eu vou estar te ajudando. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos, deixa o like se você gostou do vídeo e não esquece de participar nos comentários, que eu quero saber o que você achou dessa aula. Beleza? Vou deixar vocês com a aula então com a professora Andréa, especialista em redação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Olá pessoal, mais uma vez. Agora nós vamos para a nossa segunda aula. Esta aula vai ensinar vocês a como fazer uma introdução, tá? Primeiramente, vocês já ficam ali, né, atemorizados com o tema, né? Acho que já conseguimos aí explicar o que você faz com o título, o que você faz com os textos motivadores. E aí você precisa, depois que você entender o tema, começar a fazer o seu texto, tá? A maior dúvida que eu mais recebo pelos estudantes e tal é como começa a fazer uma introdução. Gente, vocês começam a fazer a introdução no seco. Você não pode começar a fazer sua introdução com um conectivo. Eu vejo muitas redações assim, antigamente, nos dias de hoje, isso, aquilo, outro. Você acabou de começar o texto, não pode ter conectivo, porque a gente entende que o conectivo está ligando uma ideia a outra. Se você acabou de começar, a que ideia você está se referindo? A nenhuma. Você está se referindo sim ao tema, mas você está introduzindo o tema. Então, como é que vocês vão começar a introdução? Com um artigo. O que é o artigo? O e o a. Por exemplo, vocês têm que usar uma técnica para começar a introduzir a redação, né? E eu vou falar sobre essas técnicas para vocês. E aí vocês, por exemplo, se usar um repertório ali falando uma lei, você já começa no seco. A lei tal, né? Por exemplo, o tema que nós nos referimos à nossa outra aula, que era inteligência artificial, se quiser começar a falar do próprio tema mesmo, como uma técnica de conceituar, a inteligência artificial. Comece com um artigo, comece tranquilo, tá? Com um artigo. Você não precisa pensar numa palavra bonita para começar a fazer a sua redação, uma palavra rebuscada e tal, ou um conectivo que seja. É direto, é no artigo, certo? O nosso português padrão, diferente do inglês, né? O inglês, as palavras não têm uma regra assim com relação a artigo, né? Que introduza substantivos e palavras. Mas no português sim,
tá? Todas as palavras costumam ter artigos na frente. É assim que você vai começar. Bem simples, tá? Com artigo. Então, vamos lá. A introdução, né, ela é vista como um trailer, certo? E aí o corretor, ele vai olhar a sua introdução de forma a entender que é a prévia do que você vai dizer. Então, você não pode falar muito, tá? Porque se você falar muito na sua introdução, você vai chegar na argumentação sem ter o que falar, porque você já falou tudo na introdução. Então, você precisa ser bem objetivo. Claro, você tem que ser consistente, mas bem objetivo, certo? Então, aí, a introdução, ela precisa ser organizada, consistente, objetiva. O leitor, né, a pessoa que está lendo, ela deve entender o que você vai defender, né? Ou seja, qual é a tese que você vai defender ali na sua introdução, ou seja, no seu texto, no decorrer do texto, né? E aí, a introdução deve apresentar o tema todo, né? Para que você prove que você entendeu qual é o tema que você está ali abordando, certo? E aí, com tudo isso, você já demonstra para o corretor que você entendeu qual é o tipo do gênero textual aplicado, que é o gênero dissertativo argumentativo. No momento que você coloca a tese, tá? Você já está demonstrando a ele que você sabe que o gênero é argumentativo, certo? Então, aí já é um ponto, assim, bem importante. E por que eu digo bem importante também? Como os corretores corrigem as redações rápido, eles precisam que a introdução esteja bem clara, tá? Não fique com rodeios e tal. Vou explicar para vocês já como é que faz essa introdução, calma. E aí, é muito importante quando a introdução está assim, porque facilita o processo de correção do corretor, tá? Então, a introdução deve ser delimitada. Você precisa saber exatamente o que você colocou ali, porque isso vai encher os olhos do corretor. É aquele famoso ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então, a introdução ela já traz a primeira impressão para o seu texto. Uma introdução desorganizada, uma introdução inconsistente, que não tem tese, não tem apresentação do tema, vai causar uma má impressão para o corretor e aí ele já vai ter maus olhos para corrigir todo o resto do seu texto. Então é muito importante a introdução, certo? Então vamos lá. Vamos entender como começar a introdução. O primeiro ponto é que vocês devem aplicar uma técnica, tá? É uma forma de começar a introduzir o texto, uma forma consistente, tá? Então, eu vou falar para vocês algumas técnicas usando como base esse tema exemplo, tá? Então, eu vou dar várias técnicas, 7 aqui técnicas, existem mais, tá? Com base nesse tema, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí vocês vão ver várias introduções exemplo, tá? Para que vocês entendam como aplicar essa técnica. Então, vamos lá. A primeira é a conceituar. Ela é a técnica mais fácil. Essa técnica, simplesmente, você vai pegar uma palavra do tema e aí você vai definir, tá? Aqui no caso deste tema que nós temos, a persistência da violência contra a mulher, nós temos aqui a palavra violência. Nós podemos pegar esta palavra violência, certo? E aí nós podemos pegar esta palavra aqui e defini-la, tá? Nós poderíamos pegar qualquer outra palavra aqui do tema, certo? Mulher poderíamos pegar também, mas persistência e violência são palavras aqui mais contundentes para nós fazermos uma definição. Aí, ao pegar aqui a palavra, nós definimos, aqui como nesse exemplo, violência, tá? E aí já está a nossa técnica, nós já acabamos de introduzir o texto, veja que fácil, né? Então, violência é toda ação marginalizada que atinge de forma verbal ou física o outro e a mulher sofre e tal. Aqui eu coloquei continuação, né? Porque nós temos que fazer o resto da introdução, não é só isso, né? Então, aqui nós já entendemos qual é a nossa primeira técnica, conceituar. Vamos para a segunda. A segunda é apresentar dados estatísticos sobre o tema. Não sei se vocês lembram que na outra aula eu falei que o único tipo de repertório que vocês poderiam retirar dos textos motivadores eram dados estatísticos, não poderia tirar mais nada.
E aí, se você quiser retirar um dado estatístico para começar como a sua técnica de introdução, você pode. Aí você pega o dado estatístico para fortalecer a sua introdução. E aí, eu já tenho aqui um exemplo, né? No mundo, segundo os dados da ONU e tal, sei que 70% das mulheres sofreu algum tipo e tal. Você precisa colocar de onde foi retirado, tá? Não é só colocar um dado estatístico aqui e correr, não. Você coloca retirado, ó lá, pesquisa realizada, tal. Precisa falar de onde foi o dado tirado. Pesquisa realizada, os dados da ONU. Lá nos textos motivadores tem os dados estatísticos e tem no finalzinho lá o endereçozinho, a fonte que foi retirada, você coloca a fonte, tá? Vamos à nossa terceira técnica. Essa daqui, ela consiste em contestar definições, citações e opiniões, tá? Aqui, nós não precisamos concordar, né, no caso, nós contestamos, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de introdução, tá? De algo que é consensual, algo que é definido, e aí nós contestamos. Aí, ó, como é que ficou? Embora seja amplamente divulgado que a mulher está conquistando espaços que tipicamente são masculinos, devemos olhar que nem sempre isso se configura como realidade. Os cargos mais importantes das grandes empresas ainda são ocupados por homens e elas ainda recebem os menores salários, mesmo ocupando as mesmas posições que os outros homens. Aqui nós temos uma contestação de uma definição. A própria conjunção embora é uma conjunção que contesta isso, né? É uma técnica um pouquinho mais difícil do que as outras duas antes, que eram mais fáceis, tá? Mas ela é uma técnica que o pessoal usa bastante para contestar a Constituição, né? Nós tivemos 7 constituições, né? A nossa última é de 1988, né? E aí vocês sempre têm que colocar que a Constituição Federal de 1988 e tal, e vocês podem contestar, né? Embora a Constituição diga, né, que temos direito à saúde, educação e tal, né? Aqui no caso desse termo, eu colocaria embora a Constituição diga que nós temos direito à segurança e tal, e isso não tem sido visto, né? E aí que nós vamos entrar com a segunda parte da introdução, tá? Que é o tema, mas ainda estamos nas técnicas, certo? Então, dei um exemplo para vocês de uma definição contestada e dei um exemplo aqui verbalmente falando de uma citação contestada, que é a lei da Constituição, tá? E aí nós vamos para a quarta técnica. A quarta técnica é evidenciar argumentos em números, tá? Nós temos aqui vários problemas enumerados, né? E aí, depois nós entramos com o tema. Então, você teria que pegar várias situações que ocorrem dentro da problemática daquele tema e enumerá-las. Em um cenário deprimente, no qual mulheres sofrem estupros, agressões, encarceramentos, culpabilização, vejam que está tudo enumerado, tá? Então, todas como posso dizer, os problemas que a mulher enfrenta, que é esse tema que nós estamos pegando de exemplo, eles estão todos enumerados. E aí você pode fazer desta forma, né? E aí depois você entra com o tema, que é a segunda parte que vamos falar. Agora nós temos a quinta técnica. Aqui nessa técnica nós temos uma técnica que nós chamamos de comparação. Você pode pegar algo atual, você pode pegar algo histórico que aconteceu lá atrás, algo cultural e tal, e aí você faz comparação entre esses dois pontos, tá? Aqui no caso, nós podemos pegar como exemplo um repertório histórico, tá? Uma comparação histórica. A mulher antigamente, né, ela tinha aqui, ela não podia, né, fazer várias coisas, né? E aí nós pegamos essa comparação histórica para entrarmos com o tema, né, que é falar da persistência da violência contra a mulher, tá? Aqui nós também temos um segundo exemplo, que culturalmente falando aqui e tal, né, que nós poderíamos também fazer uma comparação, né, nós poderíamos fazer uma comparação aqui também, certo? E como as mulheres são vistas em outro país, como lá dos muçulmanos e tal, é uma técnica que requer um pouquinho mais de conhecimento da parte de vocês, tá? Porque nem sempre você vai saber aí o que acontece fora do seu país e tal, de história do Brasil, mas é uma técnica válida também, tá? Que você pode aí utilizar tranquilamente para dar consistência na sua introdução. Depois aí nós temos uma sexta técnica. Essa técnica é você caracterizar aspectos físicos do ambiente.
Você pega simplesmente coisas que acontecem ali no ambiente, no caso desse tema, exemplo da mulher, né? E meio que fica parecido com o outro tema ao pegar disposições de enumeração, tá? Pegar disposições de enumeração. Você simplesmente enumera aqui e aí você consegue passar o tema aqui e deixar ele bem claro, né? Hematomas, problemas psicológicos, deprimidas, isoladas, sem apoio, eis um retrato duro da realidade brasileira. Fica parecendo um pouco com a técnica de exemplos de numeração, porque parecem ser exemplos aqui problemáticos, tá? Válida também, certo? Essa é a nossa sexta técnica. Depois nós temos a sétima técnica, que é o repertório universal. Aqui você pode usar qualquer tipo de repertório. O repertório é uma boa, tá? Principalmente porque vocês têm que demonstrar conhecimentos específicos nesta prova. E de todas as técnicas, eu acho que essa é a melhor de todas, porque você fica deixa a introdução mais consistente, tá? E aí você já apresenta desde o início um repertório de conhecimento seu, tá? Para começar a sua introdução. Porque lá na argumentação, você também vai ter que apresentar repertórios, tá? E aí você já apresentar na introdução, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. E nisso que eu digo de repertório universal, o que seria o repertório universal? De todos os repertórios que eu já apliquei, né, que eu já corrigi, somente um é o que dá para todos os temas. Por quê? Você tem aí vários repertórios, literatura, filosofia, sociologia, leis, história do Brasil. Só que o mesmo repertório não vai se adaptar com vários temas, tá? Se, por exemplo, você colocasse Constituição, quem rege ali a Constituição é o governo, é o Estado, tem que se valer por ele, né? Se você ali no caso coloca teses que ele não é o culpado, logo esse repertório não tem muita coerência, tá? Então, o único repertório que ele consegue ser ligado a qualquer tema, você consegue levantar qualquer tema, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Acho que, se não me engano, ela foi promulgada em 1848, não me lembro bem o ano, tá? Mas vocês fazem uma consulta para saber bem desse repertório que vocês podem aplicá-lo. E aí, quando a gente fala que na declaração é promulgado que todos têm o direito à educação e ao bem-estar, né? Você consegue confrontar esse ponto de bem-estar e relacionar com qualquer tema, porque tudo fere o bem-estar, né, nos temas problemáticos. E aí você consegue pegar justamente esse ponto e relacionar com qualquer tema, tá? Então vamos aqui para o nosso segundo passo. Então nós tivemos o nosso primeiro passo, que eram as técnicas de como você começar a sua introdução. Agora, no nosso segundo passo, nós precisamos saber como apresentar os elementos do tema na nossa introdução. Esse ponto aqui é muito importante porque você precisa demonstrar logo de início todas as palavras do tema. Se em algum momento da sua redação você deixa de colocar uma palavra que seja, que está no título, você acabou de tangenciar o tema. E tangenciamento de tema, você perde nota. Tem um critério bem fácil da banca e corretora, que é o critério que avalia a apresentação dos elementos. E que se você consegue apresentar todos, você já tira nota máxima. É bem fácil esse critério, tá? E aí você precisa, então, por exemplo, aqui no caso, que eu coloquei o tema exemplo, que é os desafios para a formação dos surdos, né? Você precisa, então, aqui no caso, apresentar todo o tema, tá? Todo o tema aqui na redação de vocês. Veja que aqui todo o tema, ele está aqui no meio, ó. Ele está aqui no meio, certo? Ele está aqui no meio. E por ele estar aqui no meio, nós já apresentamos todo o nosso tema, tá? Então, aí nós não temos mais problema, né, em tangenciar o nosso tema posteriormente. Aqui, então, eu vou separar a introdução para vocês, encabeçá-la, para que vocês consigam ver exatamente aonde entrou tudo, tá? A primeira parte dessa aula, nós falamos sobre a técnica. Essa técnica que foi empregada aqui é uma técnica de
Ao mesmo tempo, você pode ver como comparação histórica, você pode ver como repertório. É um ponto da mitologia grega, tá? O tema que nós estamos falando aqui, desafio da formação educacional dos surdos, né? E aqui eu usei a parte da filosofia grega aqui, ó. Aí até aqui mais ou menos, nós temos essa parte aqui do tema, tá? Então, até aqui. Aqui nós temos, então, a técnica, certo? Aí, depois da técnica, nós colocamos o tema. O tema está aqui, certo? Ele está até aqui. Então, aqui nós temos o tema, tá? Ordinariamente, esse mito assemelha-se à luta dos surdos no Brasil pela sua formação educacional. Então, aqui está a chave da questão. Depois que você colocou a técnica, que é o primeiro passo aqui, tá? Você entra com o tema, que é o segundo passo aqui, certo? E aí, depois, no terceiro passo, nós vamos falar à frente, tá? Que é colocar as teses, ok? Então, você precisa entender que a introdução, ela é separada com 3 pontuações. A primeira pontuação, ela vai estar colocando a técnica, tá? Aí você coloca um ponto, onde eu coloquei o pontinho vermelho. A segunda parte é o tema. Aí você coloca um ponto, pontinho vermelho aqui, que é o ponto final, tá? Depois que veio as 2 teses, você terminou de colocar, você coloca outro ponto. Então, são 3 pontos. Vocês precisam deixar a introdução separada desta forma, tá? Nessas 3 pontuações. Primeiro é a técnica que eu enumerei aqui, depois é o tema inteiro e depois as 2 teses, que é o terceiro passo, tá? E aí, no tema inteiro, vocês precisam entender que todas as palavras do tema, ó, formação, desafio, educacional, surdo, Brasil, todas têm que entrar nessa segunda parte, não pode faltar nenhuma dessas palavras. Você pode, não é cópia, tá, gente? Você pode apresentar toda a extensão do tema, mas veja que neste e-mail eu não copiei, eu não peguei o desafio para a formação educacional dos surdos, eu simplesmente fui retomando, tá? Ó, a luta cotidiana, que significa desafios, né? Surdos, aqui que é no caso surdo mesmo, formação educacional. Não pega o tema inteiro, não copia assim, colocando assim. Ordinariamente, ponto, desafio para a formação educacional do surdo. Não. Ordinariamente, esse mito. Então, você precisa relacionar a técnica, tá? Essa técnica, ela foi relacionada bem nesse ponto aqui, ó. Esse mito, quer ver aqui? Esse mito aqui, ó, se assemelha. Nesse ponto aqui é que ela foi relacionada. E daqui para lá eu entrei com o tema, tá? Então, nós temos aqui a segunda parte, que é os elementos da temática. Na terceira, que é a que eu estou falando, são as técnicas, tá? Aqui eu faço a explicação, tá? O PDF que vocês podem baixar, tal, para que vocês entendam, né? E aqui vem o terceiro ponto, que é as teses, tá? Que é aquela parte final que eu não enumerei. Aqui, quando você pegou ali naquela primeira aula e transformou o tema em pergunta, você retirou suas teses, não foi? Inteligência artificial, lá e tal, que nós estávamos falando. Aqui, no caso, esse tema exemplo, que é os desafios educacional da formação dos surdos, né? Nós transformaríamos em pergunta esse tema e aí ficaria quais os desafios para a formação educacional dos surdos. Eu poderia dizer que um dos desafios é a capacitação dos professores, eu poderia dizer que é a estrutura das escolas. É um motivo, né? Um porquê. É uma resposta para a minha indagação, uma resposta à minha pergunta. E aí é a minha tese. É muito importante que essa pergunta, prestem bem atenção aqui agora, seja levantada 2 vezes, para que vocês tenham 2 teses. E isso vai viabilizar vocês um caminho para a argumentação. Um caminho muito claro, muito limpo, lindo. Por quê? Porque eu percebo que os estudantes ficam perdidos, os participantes, né, e tal, em relação à argumentação. Então, no momento que você tem 2 teses, você defende uma no primeiro parágrafo de argumento e a outra no segundo parágrafo de argumento. Aí você matou, ok? Aí você só vem com a conclusão e termina o seu texto, tá? Parece até fácil falando, mas na argumentação precisa ter um aprofundamento das ideias, que é sempre responder os porquês e desenvolvendo os comos, né? Que a gente fala, os porquês e os comos, né?
E é isso, nossa aula já terminou. Então aqui no caso você precisa entender que a introdução não precisa ter medo, começa ali no seco com um artigo e saiba delimitar nessas 3 orações, esses 3 períodos, a técnica, o tema e as suas 2 teses, para depois começar a fazer seu texto.